mas o que ele considera um bom atendimento, pra gente, é o básico. O que ele tem hoje como atendimento, que talvez ele considere ok, não é ok. Se eu não tenho dinheiro para fazer, como é que eu posso dar um jeito de fazer? Talvez sozinho eu não consigo. E se eu trouxer um parceiro? Então a gente vai tentando de chegar num caminho, mesmo que a gente tenha menos dinheiro. Você fala, não pode ser ir num hotel de luxo e a pantufa tá com o número errado, né? Não pode. Meu filho foi no hotel de luxo, deram uma pantufa de bebê. Levando pro varejo, a gente tá falando da mesma coisa. Não dá pra você sentir que você não é único, exclusivo para aquela marca. Está começando mais um Mentoráveis, um lugar de gente interessada e interessante. E hoje, como não é de se espantar, eu recebo uma convidada muito especial, Mayra Carboni. Muito prazer. Muito obrigado prazer. Por estar aqui. Prazer não, né? Já te conheço, mas obrigado por estar aqui, por aceitar o meu convite para bater esse papo. Obrigado mesmo. Um prazer e uma honra. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar esse momento aqui com você. Hoje a gente vai falar muito sobre encantamento do cliente. Então aproveita, já fica por aqui que vai ter aquela dose extra, não é uma dose extra de mentoria para você, para aplicar aí no seu negócio, no seu dia a dia, porque a Mayra realmente sabe demais. Mas antes de eu começar a falar sobre a Mayra, ela já me corrigiu 3 vezes e eu acabei errando. A culpa é minha, vamos lá, Mayra. Já se inscreve no canal, compartilha com quem você conhece, principalmente com quem você não conhece, porque é legal, porque vai para mais gente ainda, porque todo mundo merece essa dose de mentoria semanal. Então, para começar a falar da Mayra, que é diretora de marketing da Lifetime Investimentos, ela é cofundadora da Lifetime W e professora de experiência do cliente na ESPN. Pô, só com esse currículo aí, se você não ficar, eu desisto de fazer esse programa toda semana. Espero que engaje, né? O pessoal vai ficar, pra gente conversar um pouquinho desse tema que é tão importante, mas tão pouco feito atualmente, que é o encantamento e a experiência do cliente, né? Todo mundo fala que faz, mas na verdade... É difícil quem faça de fato. Exatamente. Bom, para a gente começar essa conversa sobre isso, cara, como é que você começou? Você é formado em psicologia, como é que começou essa sua jornada? Como é que você, cara, entendeu assim, esse é o caminho que eu vou seguir, é para cá que eu vou, e acabou parando por investimentos. Como é que foi esse turbilhão aí para chegar até aqui? É uma jornada bem diferente. Eu até brinco, principalmente nas minhas aulas, né, que quem tiver em transição de carreira e quiser conversar comigo, eu sou bem expert no assunto, porque eu já fiz algumas transições ao longo da minha vida. Mas eu sou formada em psicologia, essa já é uma transição, né? Hoje eu tô no marketing. Da psicologia eu comecei a trabalhar com recursos humanos. De recursos humanos, eu fui trabalhar com estratégia de comunicação em agência de propaganda e consultorias. Depois eu empreendi, então eu montei a minha própria consultoria de marketing digital ali logo depois da pandemia. E pós-pandemia e esse desafio do empreendedorismo, eu fui convidada para ser sócia e diretora de marketing na Lifetime, que é onde eu tô já há quase 4 anos. Então, é uma carreira que tem um pouco de tudo, né? Tem o empreendedorismo, tem a psicologia, tem recursos humanos, tem marketing e tem o meu papel de professora também. De certa forma, está tudo conectado. Tudo, né? Conectado. Todas elas se conversam para lá na frente você ter realmente uma visão do mundo ao seu redor muito mais apurada e mais... humana, Exato. Né? No final, eu acho que o fio condutor entre todos esses papéis é o olhar para o humano. Eu acho que hoje, quando a gente está na era da inteligência artificial, né, o humano ele está ficando cada vez mais esquecido. E a gente precisa lembrar que é com ele que a gente está falando o tempo inteiro. Né? Então não tem problema a inteligência artificial, eu sou uma baita defensora da inteligência artificial, mas é como é que a gente usa a inteligência artificial sem perder a humanidade e a empatia, como parte ali de uma ferramenta para que você possa ganhar performance, que ela possa te ajudar no dia a dia, mas que você não esqueça que no final são humanos falando com humanos. Verdade. A inteligência artificial, ela é, na verdade, uma média
do que todo mundo faz, do que todo mundo fala, né? Então, porra, se você se focar só nela, acaba sendo medíocre, né? Porque, isso. Então, o personalizar, o entender realmente o humano, como você falou, cara, é realmente pegar o humaninho ali, botar ele no centro da sua questão e entender que cada indivíduo é um só, né? E como é que se conecta com ele, né? E até essa é a minha questão aqui. Como é que você usa hoje a influência da psicologia dentro das suas decisões no marketing? Eu acho que tem algumas formas, né, que a psicologia é extremamente importante para mim hoje no marketing. A primeira delas é, sem dúvida, esse olhar humano. Né? Então, quando a gente fala do consumidor, do cliente, a gente está falando do humano e acho que a psicologia me ajuda a sempre lembrar que eu estou conversando com pessoas do outro lado. Acho que a segunda coisa é um olhar diagnóstico. Né? Durante toda a faculdade e quando a gente fala de psicologia, no final é você tentar achar um diagnóstico do que aquele ser humano está te trazendo. Então você é quase que treinado para conseguir entender esse diagnóstico para depois ajudar esse ser humano. Então eu acho que atualmente o olhar diagnóstico para mim é super importante. E eu sou extremamente defensora do marketing estratégico, né? Não é o marketing pelo marketing, tudo começa pela estratégia. E toda estratégia começa de um diagnóstico, de você entender qual que é o teu problema real. Então eu acho que me ajuda demais a entender qual que é a minha causa raiz, qual que é o problema que eu preciso atuar. E eu acho que o terceiro é na liderança. Né? Ninguém faz nada sozinho. Hoje eu tenho um time e... Uma boa frase. E hoje eu tenho um time e eu só consigo fazer o que a gente faz na Lifetime graças a eles. E a psicologia me ajuda a tentar ser uma líder cada vez melhor e exercer uma liderança também humanizada, né? Entendendo qual que é a particularidade de cada um, como cada um precisa ser liderado, que é diferente. Então, acho que a psicologia me ajuda muito em todos esses sentidos, né? E envolver a saúde mental, que hoje é tão importante e a gente não pode menosprezar. Verdade. Dentro da tua jornada, teve algum momento, porque eu sempre fico pensando assim, cara, eu já passei por isso. Isso foi legal comigo, pra mim, e pô, vou aplicar também. Não, isso aqui, cara, eu já passei por isso, isso aqui foi uma experiência muito ruim, isso é o que eu devo evitar. Você tem alguma coisa que você consegue conectar hoje com a psicologia? Cara, isso já aconteceu na minha jornada, ou não? Com a psicologia, eu acho que durante principalmente a faculdade, a gente é obrigado a fazer o estágio, né? Então são os nossos estágios obrigatórios. E aí a gente atende os pacientes. E quando eu comecei a atender os pacientes, ali eu comecei a perceber que aquilo não era para mim. Então, um ambiente que era eu e mais uma pessoa, não era para mim, Maíra, que eu gostava do coletivo. Eu gostava de trabalhar com mais gente. Então, ali eu já comecei a ver, isso não é para mim e eu gosto de trabalhar com mais gente. E eu até comecei agora no meu LinkedIn, eu tô falando dos flops da minha carreira. Né? O LinkedIn que é uma rede que a gente fala tanto dos sucessos, vamos falar dos fracassos. Isso é legal. Né? E eu comecei a falar dos flops da minha carreira e eu acho que um dos grandes flops da minha carreira foi como psicóloga, inclusive. Porque eu acho que o que eu mais gostava da psicologia era entender o comportamento humano e era o ser humano. Sim. Mas eu não era boa como uma psicóloga para apoiar e dar todas as diretrizes para um ser humano. Então, eu acho que isso é o que eu não faria. Por que você acha? Você absorvia muito da pessoa? Eu absorvia muito da pessoa e eu sou muito prática e executora. Tá. Então, a minha vontade, às vezes, quando o paciente chegava à terceira, quarta sessão falando exatamente a mesma coisa, eu já estava, pelo amor de Deus. Você não ouviu não o que eu falei? Gente, vamos mudar isso aí. Já estou aqui na quarta sessão e o que é completamente errado da minha parte como psicóloga. Poxa, não, vamos trazer um outro problema, vamos resolver isso aí, sabe? Entendi. E ali, a minha
a minha orientadora, né, falava, Maíra, e eu jamais falava isso para o paciente, mas eu levava isso na orientação. Sim. Ela falava, Maíra, isso faz parte, né? Parte do processo terapêutico, então isso acontece de fato. Eu falei, ok, então não é para mim. Não é parte do meu processo. Não é parte do meu processo, eu acho que eu não vou ser uma boa psicóloga. Foi aí que eu fui para o mundo corporativo. Eu falei, então eu vou exercer a psicologia no mundo corporativo, e na época onde eu enxerguei que isso era possível era dentro da área de recursos humanos. E foi por isso que eu fui para recursos humanos, né? Porque eu entendia que era possível trabalhar com as pessoas num ambiente corporativo, que é onde eu me via mais e enxergava que eu seria mais feliz. Foi por isso que eu comecei a minha carreira em RH. No final. Tá demitido. Acho que é uma à das vontade, piores, né? É uma das piores horas do negócio, né? Horroroso. Mas acontece. Cara, você empreendeu em áreas totalmente diferentes, né? E esses primeiros negócios, o que eles te ensinaram, que você aplica hoje para esse mercado private? O que tem desses business de escalas diferentes, mercados diferentes? Cara, isso aqui, pô, falando da psicologia para a agência, para o RH, que, cara, hoje você consegue aplicar isso dentro do mercado private? Eu acho que a primeira coisa é exatamente a gente entender o ser humano, né? Como indivíduo, conseguir levar a personalização, né? E entender que... E não é jargão, falar, não, cada indivíduo é único. Isso, de fato, é real, mas como é que eu entendo esse ser humano? Como é que eu escuto esse ser humano? E dentro da agência de estratégia digital, o que eu mais levo hoje é a necessidade da segmentação. Né? Então, a gente, dependendo de... Se a gente está falando com um público private... Como é que eu chego nesse público private eu preciso gerar leads através do digital, onde é que ele está e que eu possa ativar a partir do marketing de uma forma que ele se conecte com a minha marca e com o meu negócio, né? Então, eu acho que das experiências, o que eu mais levo é, de fato, conseguir enxergar o ser humano, o indivíduo, e entender o que eu preciso fazer para chegar nele, me conectar com ele e no final sim converter, né? Sim. Gerar negócio, que é o que a gente quer no final. Porque quando a gente fala desse público, as pessoas normalmente acham, cara, vou fazer um post. Não dá para fazer um postzinho no Instagram. A régua é muito mais alta, né? Ele já tem, esse público tem um acesso a coisas que é difícil até do meio comum imaginar, né? Das oportunidades. Então, como é que eu vou convencê-lo a fazer parte do meu business? Então, tipo, eu fico imaginando como é que vocês trabalham. Então, obviamente, tipo, a gente vai falar bastante sobre essa parte do encantamento, né? Mas como é que eu mostro para esse ticket que eu sou a solução para ele, né? Se às vezes ele acha que ele nem precisa de solução. Eu acho que tem essa questão de primeiro mostrar que talvez ele tenha assim um problema, né? E que é isso, a gente está falando de investimento, mercado financeiro, e às vezes ele fala, não, tá tudo bem aonde eu tô. E no nosso caso, onde está o nosso grande diferencial? É na experiência do cliente, é no atendimento e é num conglomerado de soluções que a gente tem. E que ele acha que ele está sendo bem atendido em algum outro lugar, mas o que ele considera um bom atendimento, pra gente, é o básico. A gente quer elevar esse atendimento. Então, primeiro eu preciso mostrar que o que ele tem hoje como atendimento e que talvez ele considere ok, não é ok. É o básico que ele deveria estar tendo. Mas, como a gente até começou falando, né? Hoje é tão difícil você ser bem atendido que às vezes o mínimo que é feito, o cliente já entende como bom. Sim. Só que a gente não pode se contentar com bom. Né? Então, como é que a gente eleva isso para o ótimo? Né? E é isso que todo mundo deveria estar buscando. Então, a gente primeiro precisa mostrar que o que ele tem não necessariamente é bom. A segunda coisa é mostrar tudo que a gente faz. Né? Então, nós não somos uma
casa de investimentos. Nós somos um conglomerado financeiro que tem diversas soluções para ele, para a família e também para investimentos. Então, como é que a gente leva isso? E quando a gente fala de Lifetime W, que é o nosso braço voltado para mulheres, como é que a gente leva isso para a mulher? E que é diferente. E o levar isso, a gente está falando de abordagem, a gente está falando de imagem, a gente está falando de toda a fotografia. Ele tem que se sentir retratado naquele post, né? Se isso for um post. A conversa é diferente, né? A conversa é diferente. E quanto mais único a gente conseguir colocar essa mensagem, melhor. Então, aí é que entra a segmentação. Sim. Né? Até porque se eu estou falando com o público de São Paulo, é diferente de quando eu falo com o público de Porto Alegre, Curitiba, Belém, Maceió. Como é que eu acho as especificidades do público que eu preciso em cada região do Brasil? É diferente, não adianta a gente tratar como uma massa. Né? Então, também parte daí toda a nossa estratégia de marketing e de marketing digital passa em entender essas especificidades e qual que é o gatilho que vai se conectar com cada um desses públicos que são tão diversos dentro de um único país. Não, exatamente. Parar para pensar o tamanho do Brasil, esse continente, não um país. Exato. Né? Só o simples fato de você falar a mesma língua, no sentido de sotaque mesmo, né? Então, se tu tá no Rio Grande do Sul, na tua comunicação, tu botou um bar, mas tu não tá investindo comigo ainda, né? E lá em cima, tu bota... Já é uma proximidade. E como é que vocês fazem isso? Falou para o W, por exemplo. Qual é a diferença? Como é que vocês diferenciam isso? É mesmo na fotografia, na disposição? Porque a parte em si do produto, vamos ser mais tecnês mesmo, é parecida. Sim. Né? A entrega é parecida, mas o jeito que ela vai receber que é diferente. Como é que é isso? Como é que é a diferença? É isso. A gente até fala lá que a mulher ela não precisa de um produto diferente do homem. Ela precisa de um atendimento e de uma escuta diferente. Mas o produto é exatamente o mesmo. Então, como é que a gente se conecta de forma diferente? As necessidades da mulher em termos de investimentos são diferentes das necessidades do homem. Sim. Então, as abordagens já têm que ser diferentes. Depois, sem dúvida, a imagem. Né? Sempre que eu estou falando com mulher, eu tenho uma mulher. Né? E sair um pouco dos estereótipos também. Né? Então, tentar de novo, olhar quem é aquele ser humano, qual que é a idade do teu público. Se eu estou falando com um público mais velho, ele tem que se sentir caracterizado ali, né? Senão não vai conectar. Então, a gente procura, primeiro na abordagem, que é entendendo qual que é a dor de cada um desses públicos. Quando eu entendo a dor, a minha abordagem já muda. Depois a minha imagem, fotografia, também muda. E depois a forma que eu vou passar também muda. Muitas vezes a mulher ela precisa de acolhimento, então o tom também é diferente, que a gente se conecta com um e com o outro, vendendo exatamente a mesma coisa. Né? Mas as formas elas precisam ser diferentes. E tudo parte pelo entendimento de cada um desses públicos. Na Lifetime W, a gente fala muito de... eu não gosto muito dessa palavra, mas é difícil achar uma outra, que é a tal do empoderamento. Sim. Né? Mas é mostrar para a mulher que ela pode fazer a gestão da sua própria carteira de investimentos, que no geral é delegada para um homem. Seja o pai, o filho, às vezes o irmão, o marido, ela tende a delegar a gestão de investimentos por N razões. Isso não é um julgamento. Ela também está sobrecarregada e, historicamente, a mulher não teve educação financeira, isso faz parte de um contexto sociocultural, inclusive. Então, quando a gente fala de Lifetime W, eu preciso colocar para a mulher o quanto que ela é capaz, sim, de fazer a gestão do seu próprio investimento, mostrar como e educá-la financeiramente. Quando eu falo com um homem, o homem, no geral, já se sente pronto para investir.
Ele já acha que ele sabe. E no geral não tá. Né? Não necessariamente está. Mas eu não preciso passar essa mensagem. Então, às vezes, a mensagem que eu preciso passar já é das minhas soluções, já é o que eu faço diferente. Mais direto, né? Já vou mais direto, porque ele já entende que ele consegue investir. Então, a gente sempre procura entender de que público que a gente está falando. E o principal, que eu sempre falo, isso, entende a dor. Né? Você conecta com essa dor e aí você vai entender como é que o teu negócio consegue genuinamente resolver essa dor do público. Isso é bem interessante mesmo, porque quando a gente fala de investimento, a gente está falando de dinheiro. Quando fala de dinheiro, é onde tudo dói. Né? Então, cara, é onde tudo aperta, é onde todo mundo fica triste, é onde as brigas acontecem. Então, você lidar com o dinheiro das pessoas é algo muito sensível. Né? Então é ali que realmente eu acho que entra ali a questão da, cara, qual é a experiência que essas pessoas têm para cuidar do meu dinheiro, né? Qual é a parte emocional, a parte sensorial ali. Então todos esses detalhes têm que ficar super evidente, né? Então até tem um dado que a gente traz aqui, cerca de 70%, 80% dos clientes consideram a experiência tão importante quanto o produto financeiro, né? Como é que vocês cuidam disso? A gente acredita que a experiência é fundamental dentro... Bom, eu acredito dentro de qualquer negócio, né? E falando especificamente do nosso negócio hoje, a gente tem uma cultura da experiência muito forte. Então, a gente acredita que a gente se diferencia dos nossos concorrentes exatamente aí. Para isso acontecer, a gente tem uma estratégia de experiência e que a gente coloca diversas iniciativas para conseguir operar essa estratégia. Então, a gente tem desde o blend de chá da Lifetime, que é um blend exclusivo. Sim. Então, o cliente ele não consegue comprar em lugar nenhum, porque foi desenvolvido para a Lifetime. Uma delícia, só para você saber, eu experimentei. Já experimentou e aprovou, fora né? De sério. Fiquei perguntando, onde é que eu consigo? Não tem como, vai ter que ir lá, então já vai se preparando. Mas vale a pena, tá? Vale a pena a espera, né? Vale a pena. E qual que é a diferença também desse blend? Além dele ser delicioso, porque isso também é um ponto, não adianta a gente fazer uma baita propaganda do chá e aí o cliente tomar e achar ruim, né? Isso não pode acontecer. Então, a gente tem uma estratégia que a base do chá é a mesma para todos, mas a gente muda 1 ou 2 ingredientes de acordo com a região. Então, a gente tem o chá branco e a sálvia como 2 ingredientes que não mudam, e depois a gente vai se adequando a cada região com um ingrediente típico, ou se a gente está falando de uma região mais quente, qual que é o ingrediente que torna aquele chá mais refrescante e não tão atrelado ao calor, senão pode gerar ainda mais calor. Sim. E o discurso é esse, né? O DNA é a Lifetime, mas a gente se adequa à sua região porque a gente sabe que cada público é específico. E quando eu falo de experiência, eu sempre digo que a experiência ela tem que ter uma intencionalidade, ela tem que ter um storytelling e ela tem que ter criatividade. Sim. Porque quando a gente fala de experiência, o seu pool de concorrentes não está dentro do seu segmento. Hoje, o meu pool de concorrentes não são as marcas do mercado financeiro. É toda e qualquer marca que oferece algum tipo de experiência para o meu cliente. Então, esse pool de concorrentes aumenta bastante. E eu acho que tem que aumentar. Fica mais difícil? Fica mais difícil. Mas no final, quando a gente fala de experiência, aí o cliente não está me comparando com, não, mas ali no concorrente é diferente. Não, eu fui num hotel que tinha um blend de chá ou não tinha um blend de chá. E é aí que está o encantamento. O encantamento tá quando, se aquilo não existisse, não ia fazer nenhuma diferença. A partir do momento que existe, faz toda a diferença. A gente tem um aroma. É um aroma que
tem um storytelling, que é vanilla e tobaco, que é passar aconchego, é passar uma sensação de lar, porque é isso que a gente quer que o cliente sinta quando ele entra na Lifetime, que ele sinta que ele está em casa, que ele se sinta acolhido. Ele vai falar de dinheiro, que é um tema que a gente sabe que é delicado, então que ele se sinta confortável para falar sobre isso. Se não tivesse o aroma, o cliente não ia entrar lá e falar, nossa, eu tô sentindo falta de um cheiro bom aqui. Né? Não ia fazer diferença. Ia passar. A partir do momento que existe o aroma, que é explicado para ele o porquê daquele aroma, começa a fazer muita diferença na experiência como um todo. Né? E o encantamento começa a entrar a partir daí. Ele se desperta para a parte sensorial e começa a prestar mais atenção ainda em tudo que está sendo oferecido e ofertado para ele naquela hora. Isso é fantástico. Exatamente. E isso é experiência, porque daí ele já sabe que aroma pode fazer parte de uma experiência. Se ele vai num outro lugar, se tem ou não tem aroma, pode ser que ele passe a perceber, sendo que antes ele não percebia. Por isso que o pool aumenta. Né, de concorrentes. Começa a falar, que não tem. Aqui não tem o aroma. Cadê o chá? Até tem um dado interessante, tipo, 85% desses clientes com alta renda realmente espera esse atendimento personalizado. Então, pô, se quase 100% ali, falta só 15%, é muito pouco, né? Então, quase todo mundo, cara, espera, pô, eu tenho alta renda. Né? Eu fiz muito na minha vida para chegar aqui, então o mínimo que eu espero é que alguém me trate do jeito que eu mereço ser tratado, ou pelo menos é o que passa pela cabeça. Né? E 70% dessas pessoas mudariam de empresa se a expectativa não fosse atendida. Né? Então, pô, então também é muito... Fidelidade aqui nós estamos falando de quase zero. Né? Tipo assim, pô, então realmente é um trabalho constante, né? E sempre em evolução, porque aí vem o outro ponto. A partir do momento que vocês deixam de entregar a excelência ou alguma novidade sempre, ele já vai se parou, tipo, então, como é que é lidar com isso, assim, para vocês ali dentro? É isso, a gente também vai trazendo sempre novidade. Né? O recado que eu passo para o time é a gente tem que estar sempre um passo à frente. Então, a partir do momento que a gente estruturou essa estratégia de experiência e todas as iniciativas são todas copiáveis. Não vou dizer que não são. A partir do momento que a gente lançou, elas podem passar a ser copiáveis. Então, quando isso começa a ser copiado, a gente já tem que estar um passo à frente e mudar o que a gente vai fazer então. A gente, por exemplo, presente de final de ano. A gente sempre tenta se superar ano após ano. A gente tem um presente de boas-vindas. Depois a gente tem um presente de aniversário de conta. O cliente já ganhou um presente de boas-vindas. Depois ele vai ganhar um presente de aniversário de conta. Esses dois presentes têm que conversar de alguma forma. Né, para a gente manter essa experiência na cabeça do cliente. A gente tinha um presente de primeira reunião para agradecer o cliente ter ido até o nosso escritório ou ter nos recebido no escritório ou casa dele para uma primeira reunião. A gente manteve o mesmo presente por 2 anos. A gente já está trocando esse ano. Porque começamos a ver que não eram nem os concorrentes que estavam copiando, mas já estava ficando um pouco mais mainstream o presente. A gente via pipocando em outros lugares. Pô, a gente precisa mudar. O que a gente vai fazer de diferente agora? Então, por isso que eu falo que para o encantamento e para a experiência do cliente, tem um tema de criatividade bastante importante. Né? Que é como é que eu estou um passo à frente, como é que eu estou olhando esses concorrentes como de experiência e estou tendo ideias diferentes para conseguir surpreender esse cliente. E uma coisa que eu acho bastante importante falar é que não precisa ser caro. Né? Porque senão muita gente fala, nossa, mas aí vai um dinheirão. Isso tudo não necessariamente. Se você conhece muito bem o seu cliente, você vai fazer alguma coisa que vai encantá-lo e que não custa caro. Porque ele percebe que você fez isso pensando nele. Né? Desde a gente já entregou, por exemplo, para um cliente um quebra-cabeça que era uma foto da família.
porque a gente sabia que aquele cliente tinha muito apreço pela família, tinha uma filha pequena e ele estava muito feliz com essa filha pequena, e ele ganhou um quebra-cabeça num saquinho, ele não sabia o que era, quando ele montou, era uma foto da família. Isso não custou nada caro, mas o impacto que causou nesse cliente foi gigantesco. Então, a partir do momento que você conhece de fato quem está do outro lado, às vezes pequenas iniciativas já encantam e fazem com que ele se fidelize a você. Isso é tão sensacional que provavelmente ele enquadrou e botou na parede da casa Exato. dele, que ele vai ver todo dia, e toda vez que ele olhar para aquilo, ele vai lembrar de vocês. É isso. Isso é fora de série. Isso. Essa é bem... Mas eu vou criar uma, de certa forma, uma polêmica aqui. Né? Quando a gente fala de botar o cliente no centro do discurso, cara, é um padrão, todo mundo fala isso. Todo mundo fala. Né? Na prática, tu acredita que o mercado financeiro ainda prioriza a receita antes da experiência? Se a gente falar do mercado financeiro como um todo, eu acho que sim. Bom, a gente, né, basta colocar em qualquer portal de notícia que está chovendo notícia de absurdos que algumas casas vêm fazendo com os clientes. Então, eu acho que no geral, sim. Mas eu também acredito que isso não é única, exclusivamente uma dor do mercado financeiro. Eu acho que a gente desumanizou muito a relação da marca com as pessoas. Sim. E priorizou muito o lucro ao indivíduo, né? Então, eu acho que isso acontece no mercado financeiro, não único, exclusivamente, e é por isso que existe tanta oportunidade para as marcas que querem genuinamente fazer a diferença na vida das pessoas e colocam, de fato, o cliente no centro, né? Praticam o colocar o cliente no centro, porque de discurso tá cheio. Né? Todo mundo vai falar que coloca o cliente. Todo mundo é ESG, todo mundo faz, todo mundo é paz e amor, mas no final das contas lá, eu entendo e é óbvio, né? Ninguém vive de amor, as pessoas também querem resultado, e os acionistas vão te cobrar o resultado, mas a que custo, a que preço e a quanto tempo? Né? Então, às vezes a gente começa o business, está trabalhando o business, tu pensa muito, cara, preciso vender. Aí vendeu, né? E o LTV depois? E a constância dele na casa? E tu falou, pô, quando tu falou ali do presente de um ano de conta, né? Um gift, né? De aniversário. Aniversário de conta. Isso é muito legal, né? Porque pô, a gente é feliz de ter você aqui. Então você entendeu a questão do quando você manda um quebra-cabeça ou simplesmente imagina em fazer isso, é porque você realmente conhece o cliente. Né? Então eu não sei se é o teu time lá e como é que vocês fazem isso, se tem uma curadoria, se alguma ferramenta, como é que vocês fazem isso para ter essa proximidade com esse cliente? Tem o time comercial incentivado a conhecer muito o cliente. Né? Então começa bastante em quem está na ponta, né? E tem esse maior contato com o cliente. Depois, a gente usa, sim, de outros artifícios para tentar extrair ainda mais informação. Se a conta do Instagram é aberta, por exemplo, eu consigo entrar... Olha eu querendo saber a receita do molho do Mac aqui. Exato. E para mim não tem problema, eu gosto de compartilhar, porque acho que quanto mais gente fizer isso, mais humanizada a gente vai terminar tendo uma relação... Fica melhor para todo mundo. Você vai ser melhor atendida. Exato. Então, para mim, não tem problema nenhum de compartilhar, porque eu acho que quanto mais gente fizer esse tipo de coisa, melhor vai ser a relação que a gente vai estabelecer entre marcas e clientes, né? Mas é isso, primeiro, tem um time comercial que conhece, que senta junto do cliente e que nos mune de bastante informação. Depois, a gente também usa as ferramentas que estão abertas, né, para conseguir extrair mais informação. E tem um CRM que você consiga armazenar, porque a gente não pode depender só da nossa memória. Inteligência de dados é tudo. Acho que isso é algo que eu falo há muito tempo, até com o time da agência falava bastante sobre isso. Dados, todo mundo colhe, né? Tá aí hoje, né? Se tem qualquer continha no Instagram, tu entra ali no Analytics, ali ele vai te falar qual foi o público. Agora, dados todo mundo tem. Agora, ler esses dados
Acho que essa é a grande diferença do business de sucesso, né? É entender, interpretar e aplicar aquilo de maneira assertiva no seu negócio, entendendo? Óbvio, tem coisa que tu vai olhar, cara, isso aqui não é para mim, né? Não é um KPI que eu tô olhando, não faz sentido pro meu business. Mas isso aqui realmente, cara, não estou me comunicando com o público certo, né? Estou falando do W aqui e tem 80% de homem assistindo. Putz, não é isso aqui. Exato. Estou me comunicando errado. Preciso consertar o rumo aqui, né? Mexer as velhinhas e trazer para um outro caminho. Então, ler esses dados é o que as pessoas acabam não tendo tanta atenção. Você falou, pô, pode ter um CRM maravilhoso. Se não tiver alguém bom de leitura, não serve para nada. Exato, exato. E esse ponto para mim é extremamente importante, porque começa do o que você quer medir. O que você quer com essa ação. Então, se eu mando um presente, o que eu espero dessa ação de enviar o presente? No nosso caso, né, nossa realidade. Eu espero que ele não saia da lifetime logo. Um não churn, para mim, já é o KPI que eu precisava. Eu espero que ele traga mais captação, eu espero que ele gere mais receita, eu espero que ele me indique pessoas. Tem diversos KPIs que eu posso usar com uma única iniciativa. Mas o que eu quero com aquela iniciativa? A partir do momento que eu sei o que eu quero, como eu vou medir? Eu tenho ferramenta para medir? Eu posso até querer indicação, mas se eu não consigo medir que aquela ação gerou uma indicação, isso não adianta ser um KPI, porque eu não vou entender se ela foi bem sucedida ou não. Né? Então, o que eu consigo de fato medir com aquela iniciativa que eu vou fazer? Depois, eu sabendo o que eu quero, tenho como medir? Ótimo. Aí é acompanhar para ver se eu consegui atingir o KPI que eu queria, né? E ter a leitura de dados para garantir que eu tô sendo assertivo. Então, tudo que a gente faz na Lifetime, o que a gente fala de experiência, tudo é medido. A gente não faz só porque a gente quer encantar o cliente, mas é isso. Você precisa gerar negócio, né? Então, como é que a gente consegue medir todas essas ações de encantamento para conseguir mostrar efetividade no final? Sim. E aí, se não está mostrando, o que eu posso fazer para rever a rota? O que a gente não faz é parar de fazer. Isso a gente não faz. Mas tem outras formas que eu posso pensar para que gere o resultado que eu espero. Né? A última vez que eu fui lá na Lifetime, que a gente se encontrou lá, foi para aquele meetup que a gente fez. Pô, a gente estava numa sala, tomando um café lá na sala e falando sobre realmente encantamento de cliente. Foi de onde surgiu aí a minha vontade de te bater esse papo um pouquinho mais a fundo contigo. Mais uma sala ao lado, estava rolando, se eu não me engano, estava acontecendo uma... Não era uma palestra, mas tinha mais gente já para esse sentido, falando sobre o mercado e tal. Então tinha lá um especialista. Isso também, de certa forma, é uma experiência. Não necessariamente, eu acredito que eram todos investidores. Mas eu invisto na Lifetime e vou ler, vai ter um evento legal falando sobre o mercado, eu posso levar essa pessoa. Então, essas ações, vocês têm um espaço inteiro. Que faça um pouco desse espaço. Já falou que tem a parte do chá lá, que é maravilhoso, o aroma também, mas tem um espaço dedicado a essas experiências para esses clientes ali. E como é que vocês trabalham isso lá dentro? A gente tem tanto no escritório de São Paulo como nos outros escritórios pelo Brasil, a gente tem um espaço dedicado para eventos, né? Seja uma sala que a gente consegue transformar numa sala de eventos, como em São Paulo e Campinas, por exemplo, que a gente tem um auditório. Aí são auditórios que cabem 50 pessoas e que a gente consegue fazer eventos maiores, até salas como a que você viu, que são salas que tem uma porta retrátil e que ou elas viram 2 salas de reunião ou a gente consegue abrir e fazer uma mesa para um evento de 20 pessoas. Então a gente trabalha muito eventos, desde petit comité, então vai ser um evento ali para 8, 10 pessoas, até eventos para 20 como para 50. Tudo depende, de novo, de qual que é o objetivo que a gente tem com aquele evento, né? Se eu faço um evento para 50 pessoas, é mais difícil eu esperar conexão durante um evento, um evento maior. Sim. Mas eu posso esperar que eu vou estar gerando conteúdo, que eu vou conseguir contar para mais gente quem é a Lifetime. Então, meu KPI muda
um pouco também. Eu gero autoridade, eu gero uma construção de marca robusta. Então, tem esses eventos diferentes e eu consigo fazer isso tanto em São Paulo como no restante do Brasil. Hoje a equipe, ela também organiza eventos pelo Brasil inteiro. A gente acabou de voltar, né, da nossa convenção que eu apresentei os resultados do ano e a gente fez mais de 100 eventos ao longo de 2025. Nossa. Então, dá praticamente 2 eventos por semana ao longo do ano acontecendo no Brasil inteiro. E é muito legal porque é movimento, né? Isso se traduz em movimento. Tem pessoas entrando no escritório diariamente, quase. Exatamente. E se a pessoa está em movimento, se o negócio está em movimento, obviamente as oportunidades vão aparecer. Oportunidade de construção de marca, oportunidade de geração de negócio, de construção de autoridade, como você colocou. Você citou os seus pais como uma referência de liderança humana. Acho que isso aqui foi bem legal, até anotei aqui. Tá? Então eu queria, com base nisso, eu queria que tu falasse pra gente aqui de alguma decisão que você tomou, tipo, pensando neles, que de certa forma, vou pensar mais no cliente ou mais no negócio, no curto prazo. Como é que você... alguma decisão que teve, cara, eu lembrei disso aqui, meus pais sempre diziam e tal, então tomou alguma decisão que te influenciou na tua gestão próxima agora, pode ser, ou mais antiga, se for uma história interessante. Eu acho que tem... Os meus pais, eles me influenciam muito. E por que eu cito os meus pais, né, como inspiração de liderança? Primeiro, porque eu acho que é muito difícil a gente conhecer uma liderança a fundo. Né? A gente conhece o que sai na mídia, mas a gente não conhece, de fato, no tete-a-tete. Tem uma ou outra que sim, claro, mas, no geral, é uma liderança mais construída. E os meus pais eu conheço a fundo e admiro imensamente. Então, eu consigo vê-los como, de fato, líderes humanos e admiro bastante por isso. E eu acho que eles me inspiram muito no meu dia a dia como líder. Né? É muito difícil fazer gestão. Eu acho que liderança é um dos grandes desafios que eu tenho na minha carreira. Né? Eu aprendo, não digo nem diariamente, eu acho que é a cada hora, como buscar ser uma líder melhor, né? E já aconteceu várias vezes de eu ficar num impasse do que fazer com um liderado, e às vezes a gente fica bravo com o liderado, eu lembrava, não, pera, né? E eu voltava, o que será que meus pais fariam, né? Como que eles tratariam desse tema? E aí eu volto para trás e repenso a condução com aquele liderado. Ou quando a gente fala de decisão de negócio, a gente estava até recentemente revisando todo o P&L, inclusive o P&L do marketing, e a gente precisava cortar, né? Normal. Sim. E eu podia cortar, por exemplo, as nossas ações sociais. Seria até um caminho relativamente mais fácil. E essa hora eles me influenciaram muito, porque eu lembrei e eu falei, não, isso a gente não pode cortar de jeito nenhum. Eu vou fazer aqui uma ginástica para tentar cortar em outro lugar, que não pessoas, né? E a gente terminou cortando de outras linhas. Mas eu tenho certeza que os meus pais não cortariam as ações sociais que hoje a Lifetime faz. Então, essas a gente não vai. Isso foi super recente. Né? E aí você fala, mas impacto no negócio, etc. Eu confiei e confio que a gente vai conseguir continuar fazendo o que a gente faz, com bastante estratégia, bastante foco em resultado, mesmo cortando dessas linhas que são importantes para o negócio, porque a gente vai ser criativo. Né? Então, se eu não tenho dinheiro para fazer, como é que eu posso dar um jeito de fazer? Talvez sozinho eu não consigo. E se eu trouxer um parceiro, e aí a gente divide os custos e eu tento viabilizar? E se eu chamar uma collab? Então, a gente vai tentando, de formas
forma criativa, chegar num caminho mesmo que a gente tenha menos dinheiro. Então, eu acho que essa foi uma decisão recente, né, que eu tomei, porque a gente estava montando o PNL de 2026 e que teve muita influência dessa liderança humana dos meus pais. Isso é muito legal mesmo, porque como você falou, é muito mais simples e fácil fazer o simples e o fácil, né? E essa acho que é a grande diferença do real líder, né? Então, quando a gente fala de liderança, as pessoas bem já na cabeça que é o melhor da sala. E não é necessariamente, né? Eu assisti uma série, eu sempre cito as séries dos filmes porque eu gosto muito desse tema. Assisti aquela The Big Bang Theory, Sim. que tinha o Sheldon. Cara, ele era um gênio, só que ele era insuportável, né? Então, não necessariamente o gênio é o cara que é o líder, porque ele precisa de alguém para botar ele em cima do trilho e falar, cara, isso aqui vai funcionar, você é inteligente, só que isso que está fazendo tem que ir por esse caminho aqui, né? E eu vou te ajudar a levar isso por esse caminho para chegar lá onde você quer, né? Vem comigo. Então, eu não entendo nada do que tu tá fazendo aqui, mas eu vou te ajudar a chegar lá. É lá que você quer chegar? Eu vou te ajudar a chegar lá, né? E as pessoas acabam não identificando isso. As pessoas acabam dizendo, não, pô, o cara é o líder, ele tem que dar o exemplo, ele tem que fazer primeiro, ele tem que ser o melhor, ele tem que explicar. Não, pô, o líder, óbvio que ele precisa saber o que ele tá fazendo, mas... ter esse tato, como você falou do seu pai, ali, pô, sabe, cara, não vai por aqui, vamos fazer algo diferente, né? Vamos pensar de uma outra forma, vamos olhar não só pro começo aqui, mas pro final da história, onde que a gente quer chegar. Esse acho que é um papel do líder e é difícil de botar em prática. É difícil. Né? É difícil. Que bom que teve bons pais. Exato. Eu devo... Eu tento ser um bom pai não só de também. fato a minha vida, né, a eles, mas toda a minha trajetória profissional eu devo muito aos meus pais. Todas as orientações que eles me deram, o exemplo que eles são para mim. E eu acho que é isso. Acho que existem diversos líderes maravilhosos e que eu também me inspiro. Mas eles, eu sei que é de uma forma genuína e que eu convivo ao ponto de saber o que está por trás também, né? Aquilo que a gente falou até um pouco fora no bastidor aqui, que eu tava falando, cara, tem escolhas que a gente faz na vida que, de certa forma, pode ser um caminho mais lucrativo, pode ser algo mais rápido, mais rentável, mas não necessariamente são éticos, né? Não necessariamente condizem com o que você acredita, né? Falando de mim, né? Quando eu mudei a minha vida em alguns momentos ali, acho que, porra, podia estar num momento diferente da vida? Podia. Alguma coisa atrapalhou minha vida? Atrapalhou. Eu vejo, né? Tipo, hoje estou num momento melhor? Talvez, né? Mas por quê? E aí é a questão de olhar para dentro de si, cada um vai entender, e aí acho que vem o controle da criação. O que eu admiro? E aí são valores. Né? Valores que você carrega. E nada vai mudar isso. Né? Então, e está se perdendo muito. Sabe, os valores, as pessoas estão deixando os valores de lado e fazendo só por fazer, porque é mais fácil, porque é mais, sabe, não me causa problema, é uma coisa a menos. Porra, não, cara, às vezes uma briga é bom, você precisa comprar uma briguinha aqui ou uma ali para se posicionar. E as pessoas, nesse sentido, estão... tá melhorando, vai melhorar mais ainda. É de novo humano, né? O humano está se perdendo. E quando a gente fala de humano, é a relação humana e é você se entender como humano e quem você é. Então, tão fácil, né? Tipo, botar, deixa eu perguntar aqui, pô, ele já me falou que é assim que funciona. Exato. Não precisa ser fácil, pode ser mais legal. Vamos falar de coisa boa, vamos falar da Lifetime W, né? Por que criar uma gestora feita para as mulheres e por mulheres, vamos chamar assim? Bom, o que a gente começou a ver dentro das salas de reunião da Lifetime eram mulheres delegando a gestão do seu patrimônio para homens, né? Como eu mencionei. E elas delegavam, na grande maioria, dizendo que elas não sabiam fazer. E a gente começou a observar isso dentro das salas de reunião. A gente começou com 3 sócias, eu, a Fernanda e a Denise. A saiu da sociedade, hoje somos eu e a Fê. E a gente falou,
por que será que isso acontece? Né? E a gente já tinha, claro, percepção e tal, mas a gente foi atrás dos dados e começou a ver o número de mulheres investindo na bolsa, o número de mulheres investidoras. Falou, opa, tem aí, de fato, uma questão que a gente precisa atuar. E olhando o porquê que isso acontecia, tinha muito desse tema, né, dessa construção social de que é o homem que é ensinado a gerir o dinheiro, a mulher não é ensinada, não se fala de dinheiro, as mulheres não falam de dinheiro entre elas, né? A gente falou, não, a gente precisa mudar essa realidade, né? A gente precisa fazer com que cada vez mais mulheres invistam, então vamos fazer o diagnóstico, vamos tentar chegar na causa raiz, e aí a gente fundou a Lifetime W, porque um dos temas que a gente viu é a mulher, ela se conecta melhor com uma outra mulher. E quando a gente fala de entender quais são os objetivos, os sonhos de uma mulher, para daí entender quais são os melhores investimentos, ela vai conseguir se abrir melhor com uma outra mulher, essa outra mulher vai entendê-la melhor a ponto de conseguir acolhê-la e depois falar de investimentos. Então a Lifetime W chega para, primeiro, educar financeiramente as mulheres, né? Ao longo de 2026 agora a gente vai ter um encontro por mês virtual só falando de educação financeira para mulheres. Depois, um atendimento feito por mulheres e para mulheres. E para aquelas mulheres que não se importam de ser atendidas por homens e está tudo bem também, a gente não pode deixar de levar conhecimento para elas. Então, a gente tem essa plataforma quase hoje que leva conhecimento para mulheres. A gente tem uma newsletter, a gente tem um podcast, né? E que a gente quer se conectar genuinamente com essa mulher, falar de temas femininos, dentre eles a saúde financeira. Cara, tem muita marca com mulher à frente hoje em dia, tem muita empresa com executivas fora de série. Minha irmã é CEO de uma empresa, que eu sempre falo, cara, a única que deu certo na família. Então, tipo, e realmente, às vezes a mulher, tipo, tem, e acredito que deva ter mesmo, até como você falou anteriormente, uma questão de não sei se é um estereótipo ou não, mas é uma questão de defesa. Sim. Né? Eu vou falar pro cara, já vai vir achando que é o dono da razão e ela não vai querer ouvir. Então, tipo, pô, é diferente o falar, né? É isso, ela tá numa reunião, ela não entendeu nada, mas ela fala, também não vou perguntar. Pois é. Né? Não vou dizer que eu não entendi. E aí ela termina dando de acordo, alguma coisa assim, com relação ao dinheiro dela. Sim. Né? Então a gente fala, não tem problema, até se você quiser delegar a gestão. Não, estou sobrecarregada, eu não quero fazer, eu quero delegar. Tudo bem, mas delegue com consciência. Delegue dizendo, ok, eu não quero, mas eu entendo minimamente o que está sendo feito com os meus investimentos. E eu posso opinar sobre. Né? Então, é você ter consciência dessa decisão que você está tomando como mulher. E a Lifetime W é um grande propósito da minha vida, da Fernanda também. E a gente usa, inclusive, a Lifetime como uma bandeira para desmistificar outros temas do universo feminino. Isso é muito legal. Tem um ticket mínimo, médio? Como é que funciona para esse ingresso? Para a Lifetime W, atualmente o ticket mínimo são R$500 mil para investir. Tá. É menor do que o da Lifetime, porque a gente quer que as mulheres cheguem no ticket da Lifetime. Então, a gente quer incentivar com que elas cheguem lá. Tem período de, tipo assim, bota 500k por um ano? Não. Não, a gente começando com 500 mil, o nosso objetivo é fazer com que ela chegue em mais de 1 milhão. Muito mais. Né? Em muito mais de 1 milhão. Então, não tem tempo. Assim, hoje a gente aceita. E aí traz as oportunidades, vai lá, renda fixa, renda variável. E aí começa a mostrar onde é que ela quiser inserir. Exato, a gente entende quais são os sonhos e objetivos dessa mulher. Faz o que a gente chama de clínica financeira, que é entender qual que é o cenário atual do patrimônio dessa mulher, qual que é a longevidade desse patrimônio, para que a gente consiga desenhar qual que é a melhor carteira de investimentos para ela. Só é mulher, empreendedora, gestora,
tá com um dinheirinho no bolso, fala com a Maíra. Exatamente. Fala com a Maíra que ela vai te ajudar a se desenvolver também financeiramente. Não precisa falar com os meninos, fala com essa... Fala com a mulher. Fala com essa mulher aqui que ela também manja dos Paranauê. Maíra, vamos falar um pouquinho mais do futuro, tá? A economia da experiência evoluiu para algo maior? Né? Como é que você está vendo esse momento agora? Acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas na transformação da vida do cliente, como você enxerga, tipo, qual vai ser o próximo estágio? Eu acho que dentro da economia da experiência, o próximo estágio a gente tem visto muito que é o crescimento, sim, das experiências de bem-estar, das experiências de mais voltadas ao espiritual, né? Tá. Mas isso não quer dizer que toda e qualquer marca deva fazer o que a tendência está dizendo. Né? O que eu enxergo é que a gente vê muita tendência aparecendo, mas ainda tem muito pouca gente fazendo o básico. Então eu não me preocuparia tanto com a tendência, eu me preocuparia mais em hoje, vamos fazer o básico. Né? Quando a gente fala de experiência do cliente, vamos tentar olhar para esse cliente e levar a melhor experiência possível, o melhor atendimento possível. Numa parte da minha aula, eu pergunto qual foi a última experiência memorável que você viveu? A primeira coisa é um silêncio. Aí vão surgindo as lembranças, né? Ah, não, foi em tal lugar, aconteceu tal coisa. E por que tem esse silêncio inicial? Porque é muito difícil hoje você viver uma experiência memorável. É muito difícil hoje você ser bem atendido, né? Que deveria ser o básico. Então, se a gente começar a olhar primeiro para o básico e encantar até no básico, eu acho que a gente já vai começar a construir uma economia da experiência mais interessante do que a gente tem hoje. Né? Você pega a companhia aérea, quem é dono de companhia aérea, a gente é muito fácil encantar um cliente hoje. Tem certeza que nenhuma faz. Porque assim, e às vezes, e eu já escutei, não, mas é muito mais fácil encantar um cliente alta renda do que um cliente varejo. De forma alguma. Né? Você consegue encantar todo e qualquer cliente. Basta você conhecê-lo e querer oferecer uma experiência diferenciada, um atendimento diferenciado, né? Fazer com que ele se sinta único. Hoje, grande parte dos clientes, 68% mais ou menos, deixam uma marca porque eles sentem indiferença da marca com relação a eles. Que é o número dos quase 70% que você mencionou. É uma sensação de indiferença. E é o que a grande maioria das marcas está construindo de fato com esse cliente, uma sensação de indiferença. Né? Então, você ter um CRM bem estruturado, que você consiga conversar com esse cliente de uma forma mais... não vou dizer 1 a 1, porque ainda eu sei que é difícil o 1 a 1, mas quais são os públicos, os micropúblicos que você consegue construir a ponto de ter essa relação mais humanizada? Como é que você consegue estar pronto e talvez até utilizar a inteligência artificial para te munir de informação desse cliente antes de um contato com ele, para que ele se sinta único e exclusivo? Né? Que tipo de ideias você pode ter para que você consiga encantar nessa relação? Às vezes a gente vê muito hoje a carta escrita à mão, né? E eu não quero desmerecer a carta escrita à mão, mas ela já está quase que virando default de novo. Sim. Porque agora todo mundo voltou para a carta escrita à mão. Como é que a gente pode fazer alguma coisa diferente? Será que vai ser um cartão postal? Não vai ser uma carta? Como é que a gente pode, dentro, né, da conexão com o seu negócio, dentro da conexão com o seu público e da sua marca, o que será que dá para fazer diferente? E é isso, um cartão postal diferente, às vezes com um destino que você sabe que o cliente já foi e você escreve à mão, foi uma coisa simples, barata, que é o escrito à mão, mas sai do comum hoje, que é a carta escrito à mão.
Então, eu acho que a gente tem diversas tendências, mas eu me preocuparia mais em da gente fazer hoje o básico bem feito em relação à experiência do cliente do que chegar já no futuro. Eu acho que a maioria das marcas ainda não chegou lá. Começando com um sorriso, já é um bom caminho. Já é um bom né? caminho. Quantas vezes você vai em restaurante, vai, pô, o garçom tá de cara feia, ou vai no supermercado, sabe? Pô, tá todo mundo ali num ambiente difícil, sabe? Uma fila gigante, e para você passar só, chega lá, pô, só um sorriso, treinar o teu time para recepcionar bem o teu cliente ali, já é um baita começo. E aí vem de nicho. Eu acho que também começa, pô, quando a gente fala tipo de um público micro, quando eu monto um business, eu sei basicamente quem é o meu nicho. Se eu vou montar um lava rápido, vou lavar carro. Pô, eu sei que o cara vai lá, o bem dele é o carro. Bota um perfuminho dentro do carro do cara diferente, sabe? Faz uma higienização a mais que o cara não pediu. Essas coisinhas são simples. Quando eu falo até você falou do sentir em casa na Lifetime, me veio à cabeça o contrário, né? Que é, eu vou para um hotel. Quando eu vou para um hotel, eu não quero me sentir em casa. Eu quero o oposto, né? Eu quero me sentir fora de casa. Eu quero uma experiência que não é experiência, senão eu fico na minha casa. Exato. Eu quero uma experiência diferente. Então, o que ele pode me proporcionar de diferente? Né? Então, como você falou, de repente, uma cartinha em cima da cama, tipo, sei lá, um docinho, alguma outra coisa. Se eu vou para um hotel, o cara sabe que vai eu, minha mulher e minhas 3 filhas. Pô, tenho 3 meninas. Se ele faz alguma coisa para as meninas, já me ganhou. Ganhou. Anos-luz. Né? E não precisa ser mais, bota um chocolatinho para cada um ali, bota uma brincadeirinha, alguma mostrar coisa. Que eles sabem que você tem 3 filhas. Tá você já vai se sentir mais especial. Você fala, opa, eles me conhecem minimamente. Pararam para me ouvir. Eles pararam para me ouvir. Falei, não pode acontecer. E aí eu tendo a enveredar mais para o mercado de luxo, que é a minha especialidade, né? Mas eu falo, não pode ser ir num hotel de luxo e a pantufa tá com o número errado. Exatamente. Né? Não pode. Meu filho foi no hotel de luxo, deram uma pantufa de bebê para ele e ele não conseguiu calçar. Falei, poxa, isso não pode acontecer quando a gente está falando do mercado de luxo. Levando para o varejo, a gente está falando da mesma coisa. Não dá para você sentir que você não é único, exclusivo para aquela marca. Falando de hospitalidade de luxo, que eu terminei estudando um pouco mais nos últimos tempos, quase todos os hotéis agora estão servindo a mesma coisa. Você chega, tem um balde de champanhe e um docinho. E eu não quero desmerecer isso de forma alguma. Mas para o cliente de luxo, se ele começa a ir em um hotel, uma garrafa de champanhe e um docinho. No outro hotel, uma garrafa de champanhe e um outro docinho, mas ainda um docinho. No outro hotel, esse cliente ele já não se sente mais especial. Fala, não, eles não me conhecem, porque eu ando de hotel em hotel e eu continuo tendo champanhe e docinho. O que eles sabem de mim? Vai que o cliente é diabético. Exatamente. Vai que o cliente não bebe. Né? Eu acho que no mercado de luxo, e nas minhas aulas eu falo muito isso, você tem que saber o seu cliente. Não existe espaço para você pasteurizar essa relação. Traduzindo para o varejo, é a mesma coisa pensando para o cliente do varejo. Né? Como é que você faz com que esse cliente se sinta especial? Desde mandar um mimo, e às vezes isso não custa nada. De novo, eu quero mandar um mimo para o meu cliente para que ele se sinta especial. Que outra marca tem que fala exatamente com o mesmo cliente que eu falo e que teria interesse em divulgar a marca dela para esse público? Você se associa a essa marca, ela arca com o mimo, porque para ela vai ser interessante, pode ser um potencial consumidor para ela, e isso foi 0. É um ganha, ganha, ganha. Né? Uma marca ganha, outra marca ganha e o cliente ganha. Todo mundo. E não precisa gerar custo. Né? Você pode pensar em como encantar esse cliente sem gerar nenhum custo para sua marca. Então, existem possibilidades, né? Eu brinco que existem diversas possibilidades. A única possibilidade que não deveria existir é a gente não tratar bem o cliente. E é o que mais acontece hoje. É o padrão, né? É o padrão. Tanto é que a gente se acostuma a ser maltratado. Quando você é minimamente bem tratado, você considera um diferencial. E eu acho que a gente tem que trabalhar para que o nosso padrão seja muito mais alto do que o padrão que a gente tem hoje. Uma coisa que é um erro também que eu vejo que é um erro comum, que
pô, você tem um trabalhão, fez todo o encantamento e tal, e conseguiu conquistar o cliente. Aí você vendeu o produto. E aí você esquece do cliente. Uhum. Falei, pô, e o pós-venda? Exato. Né? E como você falou, pô, o aniversário de conta de um ano. Cara, isso é fantástico, porque é muito mais fácil a gente vender para quem já é cliente do que arrumar um cliente novo. O CAC é muito maior. Né? Então, esse cliente que já é um cliente da casa, você oferecer um produto nele, fazer um upsell é muito mais fácil, muito mais oportuno do que você convencer ele do zero. Então, porque se ele já é cliente, ele já conhece, ele já comprou a ideia da marca, já comprou o conceito. Então, é muito mais... Só que as pessoas não o tratam bem. Então, tipo, esqueceu ele lá no canto e deixa ele lá. Né? E aí tem um baita investimento na geração do lead, gera o lead, converte o lead e depois não fideliza esse lead que agora na verdade é um cliente. Então como é que você monta essa régua de relacionamento? Né? E um outro tema que eu gosto de abordar bastante é quando a gente fala de vendas, se o dono da marca, né, quer ter o cliente como fiel à marca, ele precisa trabalhar como marca. O que acontece na grande maioria das marcas? Isso é delegado para o time da ponta. Então, todos os dados, todo o conhecimento do cliente fica com o time da ponta. Fica com o vendedor, fica com o banker, fica com quem está na ponta. E que também não tem problema nenhum. No entanto, se a marca quer também se conectar, essa relação tem que extrapolar quem está na ponta. Senão, esse vendedor ou essa pessoa do comercial sai, leva junto toda a base de clientes. E a marca termina sendo prejudicada. Então, como marca, como é que você se conecta, né, com esse cliente? Muito através do vendedor, sem dúvida, peça fundamental da relação. Mas não única e exclusivamente através do time de vendas. A informação tem que ser pública dentro do business. É isso. Todo mundo tem que saber, né? O Laerte chegou aqui, a recepção sabe quem é o Laerte, como ele funciona, e lá a diretoria tem a mesma... Essa cultura é difícil de aplicar pra caramba. É difícil de aplicar. Aí, de novo, a gente volta para o CRM, né? Então, você tem que ter uma central de armazenamento de informação para que esse conhecimento seja horizontal. Né? Tem que sim ter uma cultura de CRM, então eu acho que é bastante difícil, mas como é que a sua marca está se relacionando com esse cliente também? Show. Né? Maíra, deixa um recado para nossa empreendedora em especial aí, que está começando ou já está há algum tempo no mercado e quer fazer algo diferente. Como é que ela faz? O que ela tem que fazer? Para onde? O que ela... tem que prestar mais atenção, quais as oportunidades que ela precisa ficar atenta e, claro, né, como é que ela faz para se conectar contigo, se há uma possibilidade aí de seguir o seu podcast também, começar a assistir por lá e ouvir um pouco mais sobre essa parte de encantamento dos clientes. Perfeito. Eu acho que o recado é coloque genuinamente o seu cliente, a sua cliente no centro, entenda essa cliente, esse cliente, saiba quem é essa pessoa, né, que tá ali e pense em como você leva esse padrão de atendimento, de encantamento e de experiência para que ela saia da experiência com a sua marca com aquele efeito uau, né? E para isso, saiba quem você é como marca, né? Saiba qual que é o seu DNA, entenda quem você é também, entenda qual que é a estratégia que você tem, para daí construir uma estratégia de experiência, saiba o que você quer medir e tenha criatividade para estruturar as ações. Muito legal. E para se conectar comigo, eu estou no LinkedIn, no Instagram, eu sou zero à esquerda, mas no LinkedIn, o meu perfil é Maíra Carboni, lá eu tento compartilhar bastante dicas de experiência do cliente, encantamento e agora os flops da minha carreira. Poucos, né? Ela teve bons líderes, começando em casa. Tu falou uau, eu achei o Manzano, ele também trabalhou na Land Rover, então um dos pontos dele é realmente fazer essa experiência, porque nosso papo aqui foi bem grande, ele falou, cara, eu não vendo Land Rover igual eu vendo um carro popular.
Então é diferente. Então a gente tem que fazer realmente o público entender o que a marca está passando. E ele falou uma coisa que eu achei, cara, todo evento que a gente faz, a gente não quer um, a gente quer 3 UAU, né? Que são o tripé. Eu falei, cara, ele tem que chegar, ele uau! Aí no meio do negócio ele, uau! E no final ele, uau! Aí nesses 3 ele falou, pronto, acabou, ele ia ter o pra sempre. Então, porque ele foi impactado ali, tipo, muito... Porque quando chega, impressionou. Aí no meio do caminho, pô, dá uma caída, ou no final, tu está desanimado. Não, tem que ter 3 momentos uau no meio do teu evento, da tua experiência, que isso aí realmente vai marcar pra vida, pra vida de quem participa dessa experiência. Eu achei isso legal, deixei anotado. Enquanto falou uau, eu falei, ó, já ouvi muito falar legal. disso aí. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Legal. Gente, esse foi mais um Mentorável. A nossa dose de mentoria hoje foi, como eu falei, né, em dose dupla, muito maior. Foi uma dose encantada de mentoria. E se você nos acompanhou até agora, primeiro, obrigado, né? E segundo, tem que seguir o nosso perfil aqui, porque toda semana tem um pouquinho mais de mentoria para você, um convidado super especial. Não esqueça da nossa série sobre eletrificação no Brasil, que também está sensacional. Toda semana não, porque é uma semana sim, uma não. Aí um convidado falando sobre eletrificação, que está muito legal mesmo. Acompanha lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, aqui no YouTube, no Spotify. Qualquer canto procurar, o Mentoráveis vai estar lá. Não tem desculpa para não nos achar. Compartilha. Também nos ajuda aí a escalar aí esse mundo do empreendedorismo e agora do encantamento. Esse foi o nosso Mentoráveis da semana. Semana que vem tem mais. Valeu e tchau!